Olá, bom dia a todas, todes e todos. Sou Paulino Matias e quero aqui contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória como pessoa, enquanto cidadão. Eu sou filho de agricultor, meus pais tiveram 11 filhos, nós somos 9 homens e 2 mulheres. Uma das mulheres, a minha irmã caçulinha, nasceu assim prematuro, viveu apenas 2 dias, só deu tempo batizar em casa, né? Nós somos católicos, por isso a minha irmãzinha foi batizada em casa e logo veio a falecer e ficamos os 10 irmãos. Desses 10 irmãos homens, dois já partiram dessa vida para outra e os outros vivem aí na labuta, entre eles eu estou aí. Então a minha juventude foi ao lado dos meus pais, mas principalmente da minha mãe, porque meu pai era mais em São Paulo para buscar sustento para a família. Então eu fui criado com a minha mãe e os outros irmãos, trabalhando na agricultura, cuidando de pequenos rebanhos, como ovelha, cabra, porcos, galinha e tudo que a gente podia fazer na pequena propriedade. Assim foi a minha juventude, não é? Só participei da escola um mês, quando eu tinha 10 anos. Aprendi a ler a tal de ABC, né? O livro era apenas uma folha solta na mão. E aos 17 anos voltei a fazer um curso de alfabetização de jovens e adultos, que na época tinha o nome de Mobral. Como o professor monitor era um tio, e ele me dava todo o apoio, e eu participei de 3 aulas durante o dia nesse período. Eu participava pela manhã, à tarde e à noite. Com isso, no final dessas aulas, eu acabei recebendo um certificado de alfabetização, certificado esse que me deu várias oportunidades até no ano 2000. Por que no ano 2000, Paulinho? Porque exatamente em 92 eu fui convidado pela Pastoral da Criança para ser líder comunitário. De líder comunitário eu passei a a coordenador da comunidade. Depois fui promovido a coordenador da paróquia de Ibipitanga, Santa Luzia. Mais tarde fui promovido a coordenador de área, não é? Onde estava o núcleo das paróquias de Ibipitanga, Rio do Pires e Ibitiara. E de 92 até 2014 eu fui líder, continuei sendo líder da Pastoral da Criança. Durante essa caminhada foi muitas labutas, nós já fazíamos a educação popular e as práticas integrativas e complementares, embora a gente não sabia que tinha esse nome, tá? Ainda na década de 90, como líder da Pastoral da Criança, a gente orientava as pessoas a fazer uso dos chás, uso de barro e uso do soro caseiro para combater a desidratação provocada pela diarreia. Então nós aprendemos a fazer remédios para vermes, não é? Pílulas, xaropes e chás, multimisturas, vitaminas, multimisturas, sementes e pó de folhas verde escura. Isso a gente já fazia isso como práticas integrativas, embora a gente não tinha esse conhecimento, tá? Ainda na década de 90, uma família me pediu para visitar uma senhora que havia um tumor assim no glúten e as pessoas não sabiam como cuidar desse tumor. Então, imagina, eu fui visitar essa senhora e me deparei com uma situação muito complicada. Um tumor muito exposto, estava vermelho, quase que estourando. E aí comecei a cuidar naquilo que eu tinha já conhecimento da Pastoral da Criança, que era o uso do barro. Tá? Aquilo veio a furo, limpamos tudo e continuamos colocando
o barro até cicatrizou. Então, uma história excelente ainda lá como Pastoral da Criança. Em 96, nós ficamos sabendo, através da Pastoral da Criança, que havia um programa de agente comunitário de saúde no país, começado lá no Ceará e estava expandindo pelo Brasil inteiro. Eu peguei essa notícia, levei ao prefeito e ele me disse que nunca tinha visto falar disso, onde é que eu achei. Eu disse para ele que eu tinha informações, porque a gente era da Pastoral da Criança e tínhamos essas informações. Passado 2 anos, em 98, surgiu no nosso município a seleção de agente comunitário de saúde. Ao fazer a inscrição, nós identificamos que os líderes da Pastoral da Criança teriam uma vantagem de ponto e aquilo foi excelente para nós. Nós éramos em 8 pessoas que eram líderes da Pastoral da Criança na paróquia no município de Ibipitanga. Corremos para fazer a inscrição e para a graça e o louvor todos nós fomos selecionados, passamos nessa seleção. Eu, por exemplo, na minha comunidade eu competi com um professor. Tinha um professor que na hora, um jovem que na época dava aula na escola da comunidade e ele se inscreveu também para a seleção de agente comunitário de saúde. Eu acabei ganhando dele. Mas o que chamou mais atenção para mim nessa seleção foi que lá no município, na hora da seleção, nós estávamos numa sala onde o instrutor dizia que a gente teria que ler todo o formulário, responder de lápis e conferir se era a mesma resposta que a gente queria, depois responder aquilo de caneta. Eu me surpreendi quando eu ainda não tinha lido toda a apostilha, o questionário. Uma senhora estava de pé com o envelope na mão para entregar ao instrutor e ele disse: olha, eu só não posso receber agora, não tem 5 minutos, eu só posso receber depois de 25 minutos. E aquela senhora permaneceu ali em pé, encostado na parede com o envelope na mão. Eu então, gente, é emocionante, mas essa é uma verdadeira história, não é? Eu li cuidadosamente aqueles questionários e fui respondendo aquilo de lápis. A minha leitura era limitada, ou seja, eu era semi-analfabeto, mas pedi sabedoria, tá? Conferi todas as respostas que havia dado e acabei que respondendo aquilo com caneta. E quando todos terminaram, eu ainda estava na sala respondendo o meu questionário. Porém, o instrutor foi gentil, não é? E quando os outros entregaram o envelope, ele disse para mim que eu ainda tinha 5 minutos para revisar as minhas respostas. Passando 5 minutos, eu consegui entregar a prova e no outro dia, quando chegamos na sala, na porta da escola, foi na escola Lúcia Correia, me lembro como hoje, estava na porta a lista das pessoas que havia passado na primeira etapa e seria selecionado para a segunda etapa. Por incrível que pareça, olhando a lista, eu me deparei com aquela senhora que havia estado com o envelope antes de 5 minutos para entregar e, por incrível que pareça, a senhora era uma professora do município e eu perguntei, e aí a senhora passou? Ela olhou para mim e falou assim: passei na porta, não sei como que vocês passam. Eu falei: ô minha senhora, a senhora sabia de tudo e respondeu sem ler. Eu gastei o tempo todo para responder e por isso estou aqui, passei na proposta. E aí participei das outras segunda etapa de avaliação e fui selecionado. E desde então assumi a função de agente comunitário de saúde. Fui o presidente fundador da nossa associação, dos agentes comunitários, associação do qual existe até hoje. Por causa de ser o fundador dessa associação, eu fui o representante dos ACS, viajei por vários lugares do Brasil, tá? Participando de eventos dos agentes comunitários de saúde. Eu tive 2 viagens em Feira de Santana, onde na primeira já conheci o nosso companheiro Seu Roque. Estive também no município de Itabunas, estive 2 vezes em Brasília. Mas dessa toda caminhada, o companheiro que mais
criamos uma amizade, foi Seu Roque. Seu Roque aceitou um convite da gente e veio até o município de Bipitanga, teve um dia conosco, nos orientando. E na oportunidade, Seu Roque me deu uma lição, assim, na sua despedida, que eu não esqueço jamais, tá? Falando do como devíamos nos comportar como agente comunitário de saúde. Nós estávamos num bar, pedimos alguma coisa, ele ia viajar, a gente pediu alguma coisa, ele pediu uma garrafa de água, olhou para mim: tu vai tomar o quê? Eu falei: eu também vou tomar água. E aí nós, com uma garrafinha de água, ele colocou em cima do balcão. O Seu Roque falou para mim: olha, quando você estiver no público tomando alguma coisa, mesmo que for água, vira um rótulo para a comunidade, para as pessoas que estiverem ali, ver o que você está tomando. Porque não fica bem um agente comunitário de saúde ser visto tomando bebida alcoólica, tá? E como as pessoas não pensam para falar as coisas, é bom que você evite esse tipo de problema. Seu Roque, imagino que o senhor pode estar ainda lúcido e poder ver ainda esse vídeo. Eu agradeço muito a orientação que o senhor nos deu. Hoje, gente, eu estou aqui como conselheiro no nosso conselho municipal. Estou na luta de implantação das PICs no nosso município, consegui com que o conselho aceitasse que eu fizesse um trabalho de campanha, divulgação das PICs na conferência que nós tivemos ainda o ano passado, no mês de novembro. E graças a Deus essa proposta foi aceita pela conferência. Já encaminhei a proposta ao CAPS do nosso município, a criação de uma horta de plantas medicinais, do qual já tivemos 2 encontros com os profissionais e ficou acertado que lá irá desenvolver uma horta de plantas medicinais. No dia 1º de junho próximo, estarei participando da escola estadual Campus de Bipitanga, onde a escola está desenvolvendo um projeto de acolhimento cultural, e lá irei representar as práticas integrativas e complementares e a nossa educação popular em saúde. Eu quero dizer ao pessoal da escola pública aqui de Salvador que é muito interessante o que vocês estão dando para que a NEPS continue desenvolvendo esse trabalho de educação popular em saúde, para que o EDPOPS volte a funcionar e que mais pessoas tenham acesso a essa bela ideia que é a educação popular em saúde. Nós precisamos que os profissionais de saúde sejam mais humanos na sua maneira de atender, na sua maneira de trabalhar e atender as pessoas. É incrível, infelizmente, a gente ouve coisas que a gente fica triste. Essa semana eu fiquei sabendo que as pessoas preferem as clínicas particulares porque são bem atendidas, e nas nossas unidades as pessoas não são atendidas com tanta amorosidade como as clínicas estão fazendo, tá? As pessoas chegam na clínica e são tratadas como: ô, seu fulano, senta aqui, seu fulano, aqui, você quer um copinho de água, você quer não sei o quê. Na nossa unidade, infelizmente, as pessoas queixam que não está tendo esse acolhimento. Precisamos urgentíssima, capacitar os nossos agentes comunitários de saúde, capacitar os nossos técnicos, para que eles sejam essas pessoas que realmente dê atenção ao usuário do SUS. Eles precisam. Práticas integrativas é isso, é acolhimento, é amor, é dedicação ao trabalho que faz. Gente, muito obrigado a todos e um bom trabalho. Ao pessoal da NEPS aí, que está aí, muito, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, estamos juntos, ninguém solta a mão de ninguém. Simone Leite, presente. Bom dia a todos e fiquem com Deus.